Então, é um momento assolador que o mundo está vivendo, nós estamos nesse contexto e esperamos que Deus nos tire deste vale da sombra da morte este ano. As perdas têm sido de vidas, de bens materiais, olha só, irmãos, empresas que estão ou fechando, ou quebrando, ou se endividando, e pessoas que estão perdendo o emprego, sem falar na paz de muitas famílias. Como estamos vivenciando essa realidade, a depressão, a crise emocional que as famílias estão vivendo, estão sofrendo. Nós não podemos assistir isso passivamente. Nós não podemos simplesmente ficar olhando para os escombros, para a miséria em que nos encontramos e não fazermos nada, ou ficarmos só esperando uma manifestação do governo, uma ação do governo ou das autoridades competentes. Temos que nos lembrar que Deus sempre há de usar alguém do seu povo, como usou Neemias. Sempre Deus levantou uma pessoa ou pessoas para reconstruir e para fazer uma diferença. Imagine que ali em Jerusalém, não era só Jerusalém que estava sob o domínio caldeu, não. As nações em volta todas estavam. Mas aí entrou a diferença de um homem de Deus, que se colocou nas mãos dele. A princípio, ele sozinho, para reconstruir não somente uma nação, mas reconstruir famílias, reconstruir vidas. A missão de Neemias. Precisamos nos compenetrar de que nós também podemos fazer diferença e ajudar na reconstrução do nosso país, começando, evidentemente, pela nossa igreja. Daí a necessidade de meditarmos neste assunto, que é tempo de reconstruir. Não podemos continuar vivendo nos escombros e nos conformando com a situação. Por isso que, em primeiro lugar, é preciso reedificar a cidade e as vidas assoladas. Voltando para esse texto que nós já lemos, então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, desprezo, vergonha para este povo e para as nações que nos cercam. E aí eu faço uma pergunta dizendo: em que você se identifica? Eu já falei, nós nos identificamos com essa situação. Mas é interessante, irmãos, que em Isaías, capítulo 54, versículo 3, diz o seguinte: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades, o quê? Assoladas. A promessa de Deus. Se os irmãos prestarem atenção, desde o versículo 2, que Isaías está recomendando, dizendo, né, amplia o lugar da tua tenda, e se estendam as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aí vem o versículo 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Vocês veem que há ações a serem tomadas, há atitude a serem tomadas. Vocês se lembram como foi que tudo isso começou? Neemias estava lá servindo o copo na mão do rei, era copeiro do rei, um funcionário público, ganhando muito bem. Alguém que tinha acesso à presença do rei, da potência mundial daquela época, era alguém de muito prestígio, de muita confiança. Mas quando Neemias soube do estado em que o seu povo se encontrava,
Ele fez uma oração comovente, depois vocês leiam, capítulo 1 de Neemias, uma oração comovente. Era muito confortável para ele continuar ali no palácio, quando o povo dele estava naquela miséria. Muitas vezes é confortável para nós termos o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa casa, e não querermos tomar parte nesse momento. Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ele foi orar. Ele passou um longo tempo de oração, buscando a Deus, pedindo socorro de Deus, confessando os seus pecados, confessando os pecados da sua nação e pedindo que Deus lhe desse graça, lhe desse misericórdia. Aí ele vai ao rei e pede ao rei para ir ao seu povo. E o rei atende o seu pedido. E é esse contexto que nós estamos vendo aqui agora. A missão de edificar as cidades assoladas. Acontece, irmãos, que uma cidade assolada não é a cidade, não é o material, não é o espaço físico, são as pessoas. Vocês têm ideia de quantas mil pessoas morreram? Meus irmãos, Judá chegou a ter mais de 1 milhão de soldados que puxavam da espada, diz a Bíblia. 1.300.000 soldados. Sem falar nas outras pessoas, mulheres e crianças. E esse povo é dizimado por Babilônia. Certamente, quando eles foram dizimados, eles já não tinham mais esse tanto, a população não era desse tamanho, mas já tinha sido. Milhares de pessoas morreram. A morte de Ezequias foi dramática, porque, primeiro, mataram os filhos dele, degolaram os filhos dele diante dele, às vistas dele, e depois vazaram os olhos dele, que era para a última visão de Ezequias, a última lembrança de visão que ele teve foi dos filhos sendo degolados. É uma tragédia, uma coisa horrível. E aí o povo é levado para a Babilônia como escravo. Milhares e milhares de pessoas mortas, velhos, crianças, mulheres grávidas partidas pelo meio, a Bíblia diz. Então, essas crises já aconteceram. Elas já fizeram parte da história do povo. E é nesse contexto que agora Neemias se levanta após esse contexto, com um propósito e diz: olha, preste atenção no que nós estamos vivendo. Vamos reconstruir. Segunda lição que nós tiramos, além de que ser necessário que alguém se levante, que alguém tome a decisão, que alguém diga: Senhor, eu vou ser esse instrumento. Edificar os muros de proteção. E aqui eu quero chamar bem a atenção dos irmãos, porque este ponto e o quarto pontos são os dois que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque tem a ver com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja. Novamente o versículo: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois. Vocês estão prestando atenção? Que Neemias foi um instrumento de Deus para fazer aquela obra, mas ele não ia fazê-la sozinho. Ele precisava que o povo viesse, que estivesse junto com ele. E esse é o meu apelo aos irmãos nesta noite. Meus irmãos, vamos juntos. Queria dizer para os irmãos que já está confirmada a vinda do ônibus da saúde, só está para definir se é no mês de março ou na primeira semana de abril, que nós vamos fazer um grande movimento de atendimento aqui às pessoas, que esse era um projeto do ano passado, que não foi possível, mas que este ano, se Deus quiser, será possível. E essa já será uma das nossas ações para trabalhar na reconstrução da nossa igreja. E quando eu estou dizendo a igreja, eu não estou dizendo o templo, o espaço físico, mas das pessoas. Pois reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. Vocês prestaram atenção
que ele pediu para reconstruir o quê? Os muros. Os muros. Existe um programa, uma atividade familiar que é feita para a família, que é construindo muros, que é de proteção, mostrando que é proteger a família. E é isso que nós precisamos pensar aqui, quais são as áreas da nossa vida que estão em aberto, que estão expostas, que o inimigo tem acesso fácil e que nós precisamos reconstruir os muros, levantar barreiras, construindo muros e levantando barreiras. Este é o título da atividade familiar que é realizada. Construindo muros e levantando barreiras. Precisamos ver quais áreas da nossa vida foram demolidas e criaram brechas, acesso para o inimigo, e ele está tendo acesso à nossa família, à nossa vida e à nossa igreja. Precisamos levantar muros. E aí cada um vai procurar ver que área da sua vida se tornou uma brecha, está acessível, está devastada, devassada, para que o inimigo tenha acesso. Meus irmãos, isso é sério. Neemias percebeu que antes de construir qualquer coisa, precisava levantar os muros de proteção, construir barreiras. A gente vai descuidando e o muro vai caindo e vai abrindo uma brecha ali e o inimigo vai entrando por ali. Precisamos construir muros, levantar barreiras, precisamos ver quais áreas da nossa vida estão devassadas, quais perigos nos ameaçam. Fala uma coisa para os irmãos que aconteceu esta semana. Nós recebemos uns donativos aqui de toalhas, e enquanto estávamos arrumando, o que apareceu? Um escorpião. Vocês acham que eu vou ficar assim, passivo nisso? Não. Imediatamente contratei, que a gente fazia isso anualmente. A detetizadora que já veio aqui já fez o serviço. Temos que evitar as áreas que nós podemos ser atingidos pelo inimigo, por animais peçonhentos da vida. Que área da vida precisa ser dedetizada? Cuidada, limpa, não dar espaço. Há 3, 4 semanas, final do ano, o que nós fizemos aqui? Tiramos daqui mais de 4 caçambas de entulho. Qual era o meu medo? Exatamente esse, animais peçonhentos. Sem falar nos focos de dengue que podem surgir aí. E na vida da gente, às vezes, a gente vai deixando foco de dengue espiritual na família, na vida. E daí um pouco aquilo pica não só a gente, mas pica o vizinho também. Então, irmãos, sem falar nos cuidados sobre a questão da pandemia, que eu tenho falado bastante e não vou falar agora à noite. Mas nós precisamos ver quais áreas da nossa vida estão devassadas e que muros precisam ser levantados. Porque quando diz levantemos os muros de Jerusalém, Jerusalém aqui representa, inclusive, a cidade celestial, a nossa cidade, a Jerusalém espiritual, representa todos nós, a começar pela nossa família. Terceira lição que tiramos, para que reflitamos e coloquemos no coração que é tempo de construir, é sobre a missão de cada um. Isso aqui eu vou passar rapidamente nesse ponto, que eu quero entrar logo no quarto. A missão de cada um, refletindo no fato de que cada família precisava construir o muro em frente de sua casa. Podemos fazer o mesmo hoje, cada um reconstruindo a sua parte, como diz em Neemias capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram o quê?
a porta das ovelhas. Eu acho muito interessante que a primeira reconstrução, a primeira área que eles trabalharam, tenha sido da porta das ovelhas. E reedificaram a porta das ovelhas. Meus irmãos, precisamos reedificar a porta das ovelhas da nossa igreja. Dar proteção às nossas ovelhas, ao nosso povo, a este rebanho. E precisamos também consagrá-la e reedificar a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas. Claro, faz o muro e não tem porta, tem lugar de passar. E continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. E aí eu quero entrar no quarto ponto, ou quarta lição, porque é uma continuidade disso aí, a mesma sequência do terceiro, que o nome e folha de serviço dos construtores. Eu fico impressionado com isso. Então, refletindo sobre o nome de cada um e onde eles reconstruíram, significado onde eles reconstruíram. Vamos ver, por exemplo, o primeiro nome é de Eliasibe. Eliasibe. Qual é o significado do nome Eliasibe? Deus restaura. Olha que interessante. Meus irmãos, precisamos ter homens e mulheres que na sua essência, na sua maneira de ser, sejam homens e mulheres cuja ação, cujo nome seja Deus restaura. Homens e mulheres que sejam usados por Deus para restaurar as famílias, restaurar a nossa igreja, restaurar esta cidade, restaurar a nossa nação. Eliasibe, o primeiro. E onde ele construiu? Porta das ovelhas, conforme já falamos. Olha só, irmãos, como a Bíblia é um livro espiritual e realmente cada palavra dela nos traz uma mensagem, um significado. Eliasibe, Deus restaura. Meu irmão, eu quero que você passe a se chamar de hoje em diante Eliasibe. Eu sou um restaurador. Eu sou este homem, essa mulher de Deus, que vai ser um restaurador, uma restauradora na porta das ovelhas. O próximo nome é Zacu. A palavra Zacu, o significado dele é cuidadoso. Oh, meu irmão, minha irmã, eu preciso tanto de uma pessoa cuidadosa nessa igreja. De vez em quando eu olho para essas cortinas, essas coisas aí, eu falo, ai, se tivesse uma pessoa que pudesse resolver isso para mim, que pudesse perceber que a gente poderia melhorar essa aparência aqui. Alguém cuidadoso, alguém que se preocupasse, mas não apenas com o aspecto físico, mas o cuidado com você mesmo, meu irmão, o que está entrando na sua vida, na sua família, que é um descuido. Que cada irmão aqui seja o irmão cuidadoso. Onde ele construiu? Ao lado. Deu sequência ao trabalho que Eliasibe fez. Deu sequência. Precisamos de irmãos e de irmãs que deem sequência, deem continuidade ao trabalho do outro. Não deixe espaço. Próximo nome, no versículo 6, é Joiada. Que legal o significado do nome dele. Javé sabe. Javé sabe. E onde ele construiu? Também na porta da ovelha. Ele tomou parte nesta área para que a porta da ovelha não ficasse desprotegida. Javé sabe. O próximo nome
que nós vamos encontrar é o nome de Jedaías. E o significado do nome dele é louvado de Javé. Olha só, era o homem que Javé louvava. E a pessoa, meu irmão, minha irmã, você ser esta pessoa na história da humanidade, na história da igreja, na história eterna, o seu nome ir para os livros como aquele de quem é, ou aquele que é louvado por Javé? Ele entrou na história, meu irmão. Aliás, hoje eu recebi umas fotos de alguém, eu não sei quem foi que me mandou no CL, na construção do primeiro templo, que não tinha casa, não tinha nada aqui. E a foto daquelas pessoas que trabalharam, que fizeram parte desse momento histórico da nossa igreja. E ali eles estão registrados. Você já pensou na eternidade, irmãos, quando Deus for passar o filme? O filme. Porque a Bíblia diz que vão ser abertos os livros, os arquivos. No tempo de João, havia livros. Hoje nós diríamos arquivos, e daqui a alguns anos eu não sei qual o nome que vai ter. Mas a revelação divina é para a realidade, para ser compreendida em cada geração. Jedaías, o homem louvado de Javé. E agora, onde foi que ele construiu? Em frente à sua casa. Que legal! Que legal! O que Jedaías fez? Talvez ele não pudesse construir mais além, mas ele falou: a minha casa eu vou proteger. Pelo menos a minha família eu vou proteger. E ele assim constrói em frente à sua casa. Meu irmão, eu queria que todos saíssemos daqui pensando, desde que preparei esta mensagem, que eu estou orando, pedindo para Deus me mostrar que área da minha vida precisa ser reconstruída, precisa ser refeita, precisa ser cuidada, que está sendo um espaço para o inimigo. E cada um de nós precisa orar sobre isso e reconstruir, tapar esse buraco, essa brecha, fazer sua parte. O que eu vou proteger diante da minha casa ou em volta da minha casa? Que muro eu vou construir? E aí o próximo nome, versículo 13, é de Anum. O significado do nome dele é gracioso. Vocês imaginaram, né? A pessoa que tem o nome de gracioso. Os nomes naquele tempo significavam muito da personalidade, da maneira da pessoa ser. E este homem, ele era gracioso, ele era cheio da graça de Deus, ele era também um homem que conferia graça para outras pessoas. E onde que ele construiu? A porta do vale, os vales da vida, lugares difíceis, lugares perigosos. E Anum, ele não teve dificuldade de construir o muro da porta do vale, que protegia essa área de entrada, aqueles que vinham do vale ou que estavam no vale e que precisavam de proteção. Quais são os vales, irmãos, da nossa igreja? Perigosos, difíceis. Precisamos de muitos homens e mulheres graciosos que possam reconstruir esta área. Nós estamos, graças a Deus, com os irmãos aqui que estão nos ajudando nesse período de pandemia e de férias também na área da música. Mas como nós precisamos de pessoas que nos reforcem nesta área. Como esta área tem sido um vale para nós. Como também da juventude, como os irmãos sabem que precisamos de líderes para esta área.
E este ano estamos sem liderança da juventude, precisando que Deus levante homens e mulheres que nos supram, que nos socorram nesse vale em que nós estamos. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você pode ser essa pessoa, esse homem gracioso, essa mulher graciosa que vai ser usada por Deus. Olha, irmãos, a lista continua. Nem todos os nomes têm um significado apropriado que nós poderíamos aplicar aqui agora. Mas o fato é que a lista dos que construíram continua. Independente do nome deles. Construíram, continuaram sendo instrumento de Deus e bênção na vida deles. Em Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16, diz que a obra foi concluída em 52 dias. Menos de 2 meses, irmãos. Imaginem. Por quê? Porque cada um fez a sua parte. Cada um construiu a sua parte. Os irmãos sabem que, falando do templo físico, nós, esta semana, até semana que vem, até o final do mês de janeiro, já vamos bater a última parte da 3ª laje. Estamos precisando agora da cobertura. Quem vai nos ajudar nessa construção? Que os irmãos sabem qual foi o valor que eu já passei para os irmãos disso aí. Tem muitos irmãos e irmãs se empenhando. Olha, esse bazar virtual funciona, que é uma bênção, viu? Como essas irmãs trabalham. Graças a Deus pela vida de vocês, viu? E aí cada irmão está fazendo sua parte, como esses donativos. Olha, toalhas, irmãos, que recebemos aí, toalhas muito boas, toalha de mesa. E aí, quem quiser mais informação, converse aí com a irmã Dirce, que é responsável por esta área. Mas a gente precisa, de fato, levantar recursos. Eu estou tomando essa iniciativa. Nós fizemos um alvo agora no final do ano. Hoje estamos encerrando esta campanha da oferta de amor para esta construção. E é muito importante, meu irmão, que você faça a sua parte. Quanto Deus tem com você para esta obra, para essa tarefa, que precisamos nos levantar das cinzas em que o Brasil se encontra. E como igreja de Jesus Cristo, mostrar que Deus é conosco, que Deus está conosco. A cidade cercada fez com que os inimigos temessem, reconhecendo que Deus intervinha em favor do seu povo. Eu queria convocar os irmãos a pensarem nisto. Sabe, irmão, na Segunda Guerra Mundial, muitos países foram destruídos, violentamente destruídos. Eu poderia falar de Israel e de outros países, mas eu queria me concentrar só um pouquinho na Alemanha. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, a próxima imagem, que é o que aconteceu à Alemanha, como foi com a Alemanha antes e depois. Algumas fotos aí, pode ser a primeira imagem aí, irmão. Como era e como ficou. Essas fotos não representam o mesmo lugar. São apenas imagens da situação em que o país estava e depois como foi construído, foi reconstruído, como ficou belo. Levantou dos escombros a Alemanha e se tornou uma potência mundial. A Alemanha perdeu a guerra, irmãos. Se levantou dos escombros e se tornou uma potência mundial. Próxima foto. Como era do lado esquerdo e como se tornou. Olha só que coisa extraordinária. Porque o povo se uniu. Próxima imagem. Como a Alemanha ficou, como está linda hoje. São fotos recentes da Alemanha. Agora a última imagem aí. Linda. Um país sob escombros. Se levanta, reconstrói, se torna uma linda cidade. E o que nos impressiona, irmãos, é que vocês sabem que a Alemanha foi dividida em duas após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Oriental, que era do bloco socialista,
e a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha de cá do Ocidente, considerada democrática e também capitalista. Então, o que aconteceu? A Alemanha Oriental, que era socialista, eu não sei como tem gente que ainda insiste nisso, em socialismo, foi se degradando cada vez mais, a ponto dos alemães orientais começarem a arriscar a vida